E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, essa semana também vai ser um pouco diferente, uma aulinha curta e gravada, como eu não vou poder estar com vocês no nosso horário tradicional, né, pela sexta de noite. Eu achei importante fazer o quê? Usar esse período, agora esse momento, para fazer uma correção das questões do simulado, explicando um pouco, né, fechando essa primeira parte aí do semestre, né, fechando esse conteúdo mais clássico da sociologia, das ciências sociais, com alguns autores mais contemporâneos que a gente introduziu para vocês, fechar isso com essa correção. Inclusive porque teve um colega de vocês aí que me alertou, né, me avisou, que teve uma questão que ficou errada, a correção dela no sistema. O sistema está dando uma resposta diferente do que ela é de fato na correção do simulado. Então eu achei importante trazer aqui e pelo menos deixar gravado uma correção com as respostas corretas e com uma explicaçãozinha de cada uma. E qualquer dúvida vocês podem me enviar mensagem no privado, como já fizeram, não tem problema, podem me enviar mensagem, tá? Vamos corrigir então, qualquer coisa vocês me avisem aí, me enviem no privado ou façam um comentário, tá? A primeira questão era sobre o Marx e o Engels. Karl Marx e Friedrich Engels são importantes e destacados autores das teses do socialismo científico, né? Cuja proposição se baseou no quê, né? A proposição do Marx e do Engels sobre o socialismo científico. A primeira alternativa, né, na perspectiva de que seria urgente a redução do papel do Estado na economia. Podem ver que não faz sentido, né? A B, né, apontar e discutir as contradições sociais do capitalismo a partir da ideia de que seria necessária a ação revolucionária dos trabalhadores. Então, já está aí bem indicado, né, o caminho. É a B a resposta correta. As outras alternativas também eram mais pegadinhas, né? A C, redefinir o movimento sindical que ele estaria ultrapassado, né? Não tem nada a ver. A D, executar sucessivas reformas para aperfeiçoar o liberalismo, também nada a ver, né? E a E, executar sucessivas reformas em diferentes modelos econômicos visando aperfeiçoar o socialismo. Também não é por aí, né? Era a alternativa B, então. Essa ideia das contradições sociais que existiam, né, e que na verdade existem no capitalismo, e a defesa da ideia que estava no Marx e Engels, né, de que é necessária uma ação revolucionária dos trabalhadores para transformar a realidade social, tá? Então a questão 1, a resposta é a alternativa B. Questão 2. Essa questão aqui, se não me engano, é a questão que no sistema deu errado, tá? Muitos de vocês aí podem ter errado essa questão, mas na verdade não erraram, tá? Foi um problema aí ao passar as respostas para o sistema. Então, é sobre o conceito de fato social, formulado por Durkheim. Possibilitou ampliar a compreensão do funcionamento da sociedade, tendo permitido perceber que fenômenos sociais têm origem em múltiplas variáveis, como sociais, climáticas e genéticas. Não aparece isso de forma alguma em Durkheim, né? Avaliar fenômenos complexos, né? Separando o caráter social para explicação, como no caso das mudanças climáticas. Absolutamente nada a ver também, né? A C, que é a resposta correta, né? Identificar as regras sociais que eram gerais, exteriores e coercitivas a todos os indivíduos e que, portanto, conduziam as suas ações. Então a resposta aqui é a C, né? Lembrando do fato social, né? Ele é exterior, ele tem o fator de exterioridade aos indivíduos e ele é coercitivo, ele influencia, ele exerce coerção sobre os indivíduos, né? A D e a E também só pegadinhas, né? A D falando de fenômenos antes tidos como naturais, como a religião e a magia, e a E compreender que os fenômenos têm a sua origem em fatores biológicos, né? Como aqueles ligados à evolução humana. Então aqui a alternativa é a C. Se não me engano, essa é a questão que estava errada no sistema, tá? Acho que estava dando como a B a correta, sendo que não tem nada a ver, né? O caso das mudanças climáticas não tem nada a ver. É essa C mesmo, as regras gerais que são regras sociais, né? Que são gerais, exteriores e coercitivas a todos os indivíduos. A C
Também sobre Marx, né? A relação entre o trabalho e o modo de produção capitalista, né? Como é que a gente pode definir essa relação entre trabalho e o modo de produção capitalista, né? A alternativa correta era E, que é, né, essa relação entre trabalho e capitalismo é derivada do aumento da riqueza obtido pela extração da mais-valia. A gente falou sobre isso nas aulas de Marx, né? Como que se obtém o lucro no capitalismo, né? Um trabalhador trabalha 8 horas, mas ele não vai receber, né, como um exemplo aqui, não vai receber o valor que é pago a ele não equivale exatamente a toda a produção dele durante aquelas 8 horas, mas sim a uma parte disso, quem sabe 4 horas, 3, né? Uma parte do valor do trabalho do trabalhador, né, do operário, é extraído como fonte de lucro, né? Então, a resposta é a E, aumento da riqueza obtido pela extração da mais-valia com a ampliação da exploração do trabalhador, né? As outras alternativas vocês podem ver que também eram para tentar, de repente, dar uma enganada, né? Aquela ludibriada, né? A primeira fala sobre desvalorização do trabalho especializado e o aumento da demanda por postos de emprego. A segunda, a questão do crescimento populacional e o número de trabalhadores, e o aumento da produção de bens e serviços, nada a ver. A C ainda tenta dar, né, uma enganadinha, fala na má distribuição de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata, quer dizer, no final dá uma decaída ali, e na D, instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes. Também uma pegadinha, né? O conceito de luta de classes existe no Marx, é central, né, fundamental, mas essa AD não responde a questão. A que responde mesmo é a alternativa E. A questão 4, sobre lá no início, as primeiras aulas. Acho que isso aqui foi uma aula que vocês tiveram até com o professor Nicolas, que é sobre o positivismo e o Augusto Comte, que é o fundador, né, podemos dizer que é o idealizador da sociologia como uma disciplina, né, de compreensão da sociedade, né. Questão 4. Então, a sociologia nasce no século XIX após as revoluções burguesas, sob o signo do positivismo elaborado por Augusto Comte. As características do pensamento kantiano são, então vocês tinham que marcar aí a alternativa que é mais coerente com as ideias do Comte, né, do positivismo. Também as alternativas têm algumas pegadinhas aí para a pessoa errar, né? Aí a alternativa A, vamos começar pela A. A sociedade é regida por leis sociais como a natureza é regida pelas naturais. As ciências humanas acabam sendo mais importantes do que as naturais. Nada a ver, né? A B. A humanidade atravessa 3 estágios de evolução: metafísico, empírico e teológico, que predomina a religião positivista. Aqui também uma pegadinha, os estágios não são esses que o Comte fala, né? Estágio empírico como o segundo estágio e depois o teológico como o terceiro, não faz sentido nenhum, né? A C, sociologia como ciência da sociedade, ao contrário das naturais, não pode ser neutra, porque tanto sujeito quanto objeto são sociais e estão envolvidos reciprocamente. Não faz sentido, porque o Comte defendia uma neutralidade, uma objetividade científica que poderia ser atingida. Então essa daqui não faz sentido. A resposta certa é a D, então, né? A sociedade ela passa por 3 estágios evolutivos para o Comte. Passou pelo estágio metafísico, depois pelo teológico e depois pelo positivo, que seria o último, né? O metafísico, então, quando a gente compreende, na verdade, primeiro o teológico, né? Quando a gente compreende a realidade explicada por fenômenos divinos, religiosos, a gente se guia por isso. O metafísico já tem a ver com forças da natureza, forças abstratas, que a gente leva a interpretação dos fenômenos para esse lado, das forças da natureza, de forças abstratas. E o positivo seria, né, o momento da humanidade em que a gente entende através da ciência, do estudo, da experimentação científica, né? E a alternativa E também, é uma pegadinha, né? A unidade entre ordem e progresso,
que levaria a uma sociedade comunista. Também é só para confundir mais a cabeça. A 5, então, era sobre Weber. Acho que também foi a aula que vocês tiveram com o Prof. Nicolas. Uma questão falando sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Um clássico livro do Weber, né? Então, vamos ler a questão aqui rapidinho. No protestantismo ascético, temos não apenas a clara noção da primazia da ética sobre o mundo, mas também a mitigação dos efeitos da dupla moral judaica, moral interna para os irmãos de crença e outra externa para os infiéis. O desafio aqui é o da ética, que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional para tornar-se efetivamente uma lei prática e cotidiana dentro do mundo. Retomando o pensamento de Weber, o texto apresenta a tensão entre a positividade ético-religiosa e esferas mundanas de ação. Nessa perspectiva, a ética protestante é compreendida como? Então, o que é a ética protestante para o Weber? Essa era a questão, né? Como é que a gente consegue rapidamente resumir, explicar? A alternativa correta era a E, quer dizer, a ética protestante para o Weber é compreendida como adequada ao desenvolvimento do capitalismo moderno, né? Que a gente falou isso na aula que vocês tiveram, também na aula de revisão. Na verdade, ele vê a ética protestante, sobretudo do protestantismo ascético, que vai dominar ali as classes altas da Alemanha, né? Vai ter uma grande quantidade de protestantes. Ele vai entender que existe uma relação, existe uma lógica entre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo, né? Essa ética ela vai fundamentar, ela vai fornecer uma base para que uma base moral, intelectual, uma base ética mesmo, para que se desenvolva o capitalismo moderno, né? Então é a E, adequada ao desenvolvimento do capitalismo, e as outras alternativas também, só para dar aquela enganada. Fala em abandono da felicidade, princípios econômicos liberais, dimensão política da vida, estimuladora da igualdade social, nada faz sentido, é realmente a alternativa E. Agora a questão 6, trazendo o nosso Foucault, já avançando anos para frente, né? Saindo lá um pouco dos clássicos e indo para um autor um pouco mais contemporâneo. Um trechinho de Foucault, né, nessa questão. A pergunta que se precisaria responder é a seguinte: a que é que se visava com essa instituição de reclusão em suas duas formas, a forma compacta, forte, encontrada no início do século XIX, e mesmo depois em instituições como escolas, hospitais psiquiátricos, casas de correção, prisões, etc. E em seguida a reclusão em sua forma branda, difusa, encontrada em instituições como a Cidade Operária, a Caixa Econômica, a Caixa de Assistência, etc. Um trechinho do Foucault, né, no texto A Verdade e as Formas Jurídicas. O que seria a resposta a essas perguntas para o Foucault, né? Como é que a gente responde o que as instituições querem, né? Deveria ser a resposta dessa pergunta. Segundo Foucault, como responder essas perguntas? É que as instituições fazem o quê? Né? A alternativa certa é a D. As instituições, como a gente viu, visam controle social por meio da disciplina do corpo. Então era tudo aquilo que a gente viu, né? As instituições, elas são produzidas em meio a relações de poder que envolvem saber e poder. Quanto que eu martelei isso aí com vocês, né, na aula de Foucault e na aula de revisão também. Envolve saber e poder, produção de conhecimento, está sempre ligada a relações de poder, não tem como separar uma coisa da outra. E essas instituições, as grandes instituições sociais, como a esfera jurídica, a educação, os hospitais, a psiquiatria e por aí vai, acabam tendo esse poder de regular os corpos, de produzir verdades, discursos de verdade sobre os corpos, produzindo o que o Foucault vai chamar de disciplina que é produzido, né? Não precisa mais como punição a justiça ir lá e matar, degolar o cara. Não, agora tem um aparato mais sofisticado que produz disciplina para manter a sociedade operando com seres
disciplinados, domesticados, diria o Foucault, né? Então a alternativa certa é a D, visa um controle social por meio da disciplina do corpo. As outras alternativas, né? Subjugar as pessoas, punir os criminosos, exercício autoritário do poder, uma forma de proteger a sociedade dos subversivos, são também alternativas que destoam bastante aí, né? Mas para tentar fazer alguma pegadinha. 7. Pierre Bourdieu, que nós vimos bastante coisa do Bourdieu ali, né, dentro do possível, mas com o foco no conceito de hábitos, né? Então ali tem o quê? Um trechinho do Bourdieu, né? Do livro Senso Prático, na questão, né? Os hábitos são sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas, predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, a funcionar como princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente adaptadas a seu objetivo, sem supor que se tenham em mira conscientemente estes fins e o controle das operações necessárias para obtê-los. Bem complicadinha, né, a forma, né? O Bourdieu é um autor dificinho de ler, assim, o próprio Foucault também. Dois autores franceses que a forma como eles escrevem é densa, no início, o primeiro contato que a gente tem assim é de ler e reler o texto 2, 3 vezes para conseguir entender, né? E esse trecho acho que mostra bem, né? Estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes. É um texto que chega a assustar um pouco no início, né? Mas ele está falando sobre o hábitos. Tudo que a gente falou sobre o hábitos, como ele gera a forma que a gente é, a forma que a gente se comporta, que a gente fala e por aí vai. Então, o que é nessa questão? A gente tinha que marcar o que está errado sobre o hábitos, né? Qual é a alternativa incorreta? Já era a alternativa A, né? Vamos ver as outras primeiro, então, né? O hábito funciona como materialização da memória coletiva, que reproduz para os sucessores as aquisições dos precursores. Então isso é verdade, né? O hábitos ele funciona, né? Como eu coloquei para vocês na aula que a gente teve, o Bourdieu coloca em algum momento que o hábitos é a sociedade escrita do corpo. Então tem a ver com isso, né? O que se aprende, o que vai se passando de geração em geração, acaba sendo reproduzido e chega na gente, né? Desde a nossa socialização primária, desde pequenininhos, a gente acaba adquirindo, né, características a partir do hábitos, né? A C. O hábitos caracteriza uma classe ou um grupo social em relação aos outros, que não compartilham das mesmas condições. Então isso a gente também viu, que o Bourdieu mostra, de acordo com a classe social, existem hábitos de classe, né? Gostos, características mais da classe trabalhadora, gostos, características, distinções mais da burguesia. Então, características culturais, características individuais das pessoas, mas que têm a ver com a classe social delas, com a trajetória social delas, né? A D. O hábitos explica por que os membros de uma classe, de uma mesma classe, agem frequentemente de maneira semelhante, sem ter necessidade de entrar em acordo para isso. Então essa mesma questão de classe, né, que o Bourdieu vai mostrar que dentro de uma mesma classe, ele observa que as pessoas gostam das músicas parecidas, têm hábitos parecidos, ele começa a verificar essas semelhanças nas classes sociais, né? E. O hábito é o que permite aos indivíduos se orientarem no espaço social e adotarem práticas que estão de acordo com a sua vinculação social. Ele torna possível para o indivíduo a elaboração de estratégias antecipadoras, que são guiadas por esquemas inconscientes, esquemas de percepção, de pensamento e ação. Então a alternativa E, ela explica bem ela busca explicar bem o que é o hábitos, né? Esse esquema gerador de ação é um esquema que a gente tem interiorizado, que faz a gente agir da forma que a gente age, né? Um esquema inconsciente, a gente está sempre acessando ele, utilizando ele para agir, para reagir, para falar, para se mover, e a gente não precisa ativar ele conscientemente, né? Esquemas que afetam a nossa percepção, a nossa forma de pensar e as nossas ações, né? Então a única alternativa que não faz sentido é a A, né? O hábitos nunca é interiorizado pelos indivíduos, é necessária a consciência dos indivíduos para ser eficaz. O que a gente já viu que não é verdade. O hábitos, na verdade,
É algo que é construído através da interiorização de diversas questões, desde que a gente é pequenininho, né? A gente aprende, olhando os mais velhos, a gente aprende a como sentar, como caminhar, como falar, a gente aprende a linguagem, os símbolos, a gente aprende até noções do o que é belo, o que não é, o que é certo, o que é errado. Tudo isso a gente vai interiorizando ao longo da nossa vida desde pequenininhos, né? Então o hábitos, ele tá interiorizado, né? E a gente não precisa ter a consciência disso. Na verdade, a gente não precisa ter e a gente nem tem, né? A gente não para pensar, vou usar o meu hábitos agora para ir em tal lugar. Não, a gente simplesmente só vive a vida e o hábito está lá, né? Ele é interiorizado e não precisa da nossa consciência que ele existe para a gente usar ele, né? Para ele ser eficaz, vamos dizer assim. Então, a alternativa correta, que no caso seria qual alternativa é a mentirosa, é a alternativa A nesse caso. A 8, voltando para Durkheim. Uma questão que, um formato diferente, né? A ideia de vocês completarem ali com o conceito correto na frase. Então são trechos relacionados com proposições do Durkheim. E tem que ver qual daqueles 3 conceitos ali se encaixa na primeira frase, na segunda frase e na terceira frase. A primeira frase, né? Alguma coisa, que ali tem que marcar com o númerozinho 1, né? Prevalecem nas sociedades ditas primitivas ou arcaicas. Ou seja, em agrupamentos humanos do tipo tribal ou formados por clãs. A segunda frase é: a solidariedade social é um ou uma. E a gente tem que completar. E a terceira, né? Prevalecem em sociedades complexas, como a sociedade capitalista moderna. Então, qual o conceito do Durkheim que se encaixa, né? O que prevalece para o Durkheim nas sociedades ditas primitivas ou arcaicas? Lembrando, qual era o foco do Durkheim? Entender como que existe a integração social, como é que a sociedade permanece unida, como é que a sociedade permanece operando, funcionando, seja em sociedades mais tradicionais, seja no capitalismo mais complexo que ele vivia, né? Então ele vai criar o conceito de solidariedade mecânica e orgânica. A solidariedade mecânica é a que prevalece nas sociedades tradicionais, pré-capitalistas ou sociedades tribais, né? Que são sociedades que ele vai ver que a sociedade opera, ela segue funcionando, ela segue integrada através da semelhança entre os membros, através dos membros compartilharem das mesmas ideias, da mesma religião, da mesma moral, de ser tudo tão similar, tão fechadinho, que a sociedade segue operando pela semelhança entre os indivíduos, né? Então isso aí é essa alternativa, né? Se completaria com solidariedade mecânica. A segunda frase: a solidariedade social é o quê? O que é a solidariedade social? Então a gente teria como opções ali solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, fenômeno moral, fenômeno social. Lembrando, né? O que o Durkheim estuda, qual é um dos grandes enfoques dele, né? Além esse elemento da integração social, é a moral. Então o Durkheim tem um longo estudo, diversos aspectos das obras dele que tem a ver por esse viés moral, né? A integração social por esse viés moral, né? Então a preocupação dele é com os fenômenos morais que ele estuda, né? Então a solidariedade social, ela é um fenômeno moral, né? A integração social é produzida pela moral, né? É isso que ocorre com a solidariedade. Então, a terceira frase, né? Prevalece em sociedades complexas como a capitalista, é a solidariedade orgânica. É aquela lógica que eu falei para vocês de organismo. No capitalismo é como se fosse um organismo, um corpo humano. As pessoas ali ocupam os espaços dos órgãos, das articulações, né? Cada uma cumprindo uma funçãozinha. Cada um cumprindo o seu papel, o todo acaba funcionando, independente das pessoas terem a mesma religião, os mesmos costumes,
na sociedade complexa como a capitalista isso não importa tanto. Vai ser mais pela diferença de funções que as pessoas vão se manter integradas, né? Então, a alternativa certa é a B. Solidariedade mecânica, fenômeno moral, solidariedade orgânica. Finalzinho, mais uma de Durkheim que caiu, né? A 9. Também uma citação dele, né? Falando sobre que a sociologia não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Isso em O Suicídio ele escreveu, né? Que é aquele grande estudo de sociologia que ele produziu, né? Talvez o primeiro grande estudo sociológico. O texto expressa o esforço de Durkheim em construir uma sociologia com base no que ele queria construir a sociologia. A gente viu isso nas nossas aulas, né? Ele tinha a preocupação, logo no início, lembrando que ele se inspirava no Comte, ele queria seguir o caminho do Comte, mas ele reconhece que o Comte fica muito no aspecto filosófico. Não tem uma ciência, uma sociologia construída com um método, com um objeto, igual às ciências naturais. Então ele está fazendo o quê? Ele está querendo criar uma ciência social, ele está querendo criar a sociologia com base na adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Então precisa ter objeto, precisa ter método, precisa ter experimentação para se chegar a um resultado igual nas ciências naturais. Então essa é a resposta, a alternativa B. As outras alternativas também, só para confundir, né? Formulação de hipóteses subjetivas, a filosofia como um saber unificado, a incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político, nada a ver, percepções intuitivas para demonstração. Não, a preocupação dele aqui, o objetivo dele é construir uma sociologia que seja ciência, e a inspiração vem das ciências naturais, né? A última questão, então, do simulado, gente. Essa citaçãozinha que espero aí que vocês tenham lembrado na hora, né, do simulado, que é uma citação que eu coloquei na aula de Foucault, esse trechinho. Não há relações de poder, inclusive li na aula aqui, né? Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber. Não há saber que não suponha e constitua ao mesmo tempo relações de poder. Então, uma citação que a gente já viu em aula, que eu trouxe para vocês, né, que é do livro Vigiar e Punir, que fala sobre essa relação do conhecimento e do poder, e que o conhecimento que existe, as categorias de conhecimento, os objetos a conhecer, são resultado das relações de poder. Então, qual era a alternativa correta aqui? Era, né, tínhamos que marcar a alternativa correta. A alternativa correta era C. Explicitou-se a noção de que as formas de pensamento são também relações de poder, que implicam coerção e imposição. As outras alternativas eram todas distorções dessa frase, né? Vocês podem ver, formas de pensamento não são relações de poder, que não necessariamente implicam coerção e imposição. A B era, negou-se a noção de que as formas de pensamento são relações de poder. A D era, ocultou-se a noção de que as formas de pensamento implicam coerção. E a E, afirmou-se que as formas de pensamento podem ser analisadas de fora das relações de poder. Nada disso Foucault está falando, né? Foucault está falando de que saber é poder, que produzir conhecimento, produzir saber sobre determinada área, né, da vida social, da sociedade, um conhecimento que é produzido, ele está diretamente relacionado com relações de poder. As formas que a gente usa para pensar, as categorias de pensamento, fazem parte das relações de poder. Então tá tudo nesse jogo que envolve coerção, imposição. Nada tá livre dessas relações de poder, tá? Então a alternativa C,
a alternativa correta. Então, pessoal, qualquer dúvida sobre as questões, se alguma coisa ainda ficou meio estranha sobre o conteúdo, não ficou claro, podem mandar aquela mensagenzinha, podem ou deixar um comentário aqui mesmo. E nos vemos aí na próxima semana, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.